Imagine um lugar onde as pessoas de todas as idades podem ter acesso a conhecimentos, independente da sua condição financeira, da sua origem ou da sua idade. Imaginou? Se eu te disser que esse lugar existe. Se existe um lugar que se transforma no verdadeiro farol de conhecimento dentro de uma comunidade, esse lugar é uma biblioteca comunitária. Se engana quem acha que esses espaços são apenas lugares que abrigam dezenas de livros, viu? Eles são centros onde pulsam conhecimento, cultura e conexão, e que muitas vezes atuam e conseguem chegar onde o Estado não olha. Então, vem comigo que nesse episódio de hoje a gente vai mergulhar no universo das bibliotecas comunitárias e entender por que esses espaços são verdadeiros tesouros nas nossas comunidades. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me autodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho estatura mediana, 1,64 mais ou menos de altura. Tenho cabelos cacheados castanhos, cachos bem curtinhos, ele está aqui um pouco acima da base do pescoço. Eu estou usando uma blusa verde e preta, com os quadradinhos pretos, quase um quadriculado. Ela tem uma manguinha um pouco bufante que está um pouco acima do meu cotovelo. Eu tenho olhos castanhos, uso um óculos que tem uma armação preta um pouquinho arredondada nas pontas. Estou usando um brinco prata, tenho fones de ouvido branco. Meu cabelo está repartido para o lado direito e atrás de mim tem uma parede branca. E hoje a gente recebe duas pessoas, uma dupla de pesquisadoras, que vai nos ajudar a entender um pouco desse universo e desse funcionamento das bibliotecas comunitárias. A primeira delas é a Esther Rosa. Bem-vinda, Esther. Se apresenta para a gente, por favor. Obrigada, Laís, pelo convite. É um prazer estar aqui com Juliana, amiga de muitos anos e companheira também de militância e de interesse pela área da biblioteca comunitária. Eu sou professora do Centro de Educação da UFPE, trabalhei durante mais de 30 anos na universidade, no departamento de psicologia. Me aposentei há alguns anos, mas, como dizem as minhas colegas, eu saí do Centro de Educação, mas o Centro de Educação não saiu de mim. Então, eu continuo bastante presente e participante de várias atividades do Centro de Educação, inclusive, atualmente, eu sou uma das coordenadoras do Centro de Estudo em Educação e Linguagem, que é o CEL, que é um grupo que atua na área de extensão, de pesquisa, de ensino, e foi pela minha vinculação com o CEL que eu me aproximei das bibliotecas comunitárias e que desenvolvi um gosto muito grande por estar junto e aprendendo junto com quem atua nesses espaços. A questão das bibliotecas sempre foi meu interesse, eu venho pesquisando sobre biblioteca escolar e também biblioteca comunitária já há alguns anos, bom, hoje eu estou vestindo uma blusa de mangas compridas laranja, eu sou uma mulher de 61 anos, tenho cabelos grisalhos, pretos, mas com bastantes tons de branco. Eu uso um óculos arredondado, marrom escuro. Eu tenho uma pele morena, escura. Estou meio bronzeada, inclusive, porque andei dando caminhadas na praia recentemente. Um cabelo na altura do ombro, cacheado. Meus olhos são escuros, eu estou usando um batom. Atrás de mim eu tenho uma estante com partituras e uma prateleira com livros. A porta está entreaberta, que mostra um pouco a minha varanda. Eu moro numa chácara, então eu estou muito cercada de verde, embora não esteja visível aqui na minha imagem. Obrigada pela participação, Esther. Quem também conversa com a gente hoje nesse episódio é Juliana Albuquerque. Bem-vinda, Juliana. Se apresenta para a gente também, por favor. Eu sou Juliana Albuquerque, eu sou bibliotecária de formação, né? Estou mestranda no programa de pós-graduação de Ciência da Informação na UFPE. Sou fruto de projetos de extensão da universidade. A minha paixão por biblioteca comunitária começou a partir de atividades dessas ações da universidade em se aproximar da comunidade, que aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a rede de bibliotecas aqui de Pernambuco, pessoas envolvidas com biblioteca comunitária,
A gente teve esse projeto de extensão durante 2 anos da minha graduação, 2012, 2013, na Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura e no Poço da Panela. E, atualmente, eu estou na Coordenadoria de Literatura da Secretaria de Cultura do Estado, enquanto coordenadora. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos escuros, costumo prender meus cabelos num coque, porque eu sou muito calorenta. Estou com brincos pequenos, estou usando uma blusa preta, sem manga, fones de ouvido também pretos, e estou no ambiente de trabalho. Talvez vocês escutem um pouco de ruído por conta disso. Perfeito. Então, quero agradecer também a participação, já para começar, né? Tanto de Juliana quanto de Esté. E antes da gente começar, de fato, o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza. Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, que é aí de onde você está nos ouvindo. A página que você escolher para nos ouvir vai ter lá o nome Desteoriza e vai ter um botão seguir perto do nosso nome, em algum lugar aí na sua tela, você clica, aí você passa a seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, e aí você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, e aí você não perde nada aqui do Desteoriza. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, vai ter uma área aí que você consegue deixar a sua opinião, né? Deixar um recado para a gente, dizer o que é que você achou desse episódio, se gostou, se não gostou, e também usar essa área para você deixar alguma indicação de conteúdo do que você gostaria de ouvir aqui, que a gente desteorizasse para você. Inclusive, esse episódio foi uma indicação de Mariana Alves, nossa ouvinte. A gente está aqui fazendo a pedido de Mariana e espero que você, Mariana, goste, esteja nos ouvindo. Você que também está nos ouvindo, também goste desse papo, tá? Então, vamos começar aqui a nossa conversa, especificamente sobre bibliotecas comunitárias. Eu queria começar com a pergunta clássica, Esté. O que é uma biblioteca comunitária? Como é que se constrói uma biblioteca comunitária? Essa é uma pergunta que aparentemente é simples de responder, mas não é. Quando eu, junto com duas colegas, a Elisa Machado e Cida Fernandes, a gente começou a fazer uma pesquisa lá em 2017 sobre bibliotecas comunitárias, uma coisa que surpreendeu a gente é que muita gente se autodenomina biblioteca comunitária partindo de origens muito diferentes. Às vezes, um projeto de leitura que desce o rio Amazonas se chamava biblioteca comunitária. Uma iniciativa de uma faculdade privada religiosa de uma universidade católica se dizia biblioteca comunitária. E a gente ficou com esse impasse, como é que a gente vai delinear o que a gente chama de biblioteca comunitária. E a gente decidiu usar uma definição que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tinha adotado, quando abriu um edital de apoio a esses espaços, em que eles dizem que uma biblioteca comunitária ela precisa ter um espaço físico dedicado a práticas de leitura e que tenha um acervo minimamente estruturado, organizado, e que tenha ações voltadas à mediação leitora, à formação de leitores, e que normalmente esses espaços são espaços que nascem da iniciativa de moradores de bairros de periferia, de pessoas que são de comunidade, de territórios, onde o acesso a equipamentos públicos de leitura, de alguma forma, está negado, está distante. A gente entende que, muitas vezes, o que justifica a criação de uma biblioteca comunitária é exatamente esse sentimento de que a gente está excluído dos livros, a gente está excluído do acesso a um espaço que tenha acervos que possam ser consultados e que possam ser frequentados. Mas nem sempre. Às vezes, a biblioteca comunitária é fruto da iniciativa até da universidade. A gente tem, né? O caso aqui é a Biblioteca Mangueira da Torre, por exemplo, que foi uma iniciativa conjunta entre um grupo comunitário e um grupo do Departamento de Letras. Então, a gente tem origens distintas, mas com uma característica comum, que é o fato de ser um espaço em comunidades, muitas vezes gerido pela própria comunidade, sem a interferência direta do poder público, embora possa ter apoio do poder público, mas quem gere, quem organiza, quem tem a iniciativa, não só de criar, mas de manter, são pessoas das próprias comunidades.
E aí, em relação a esse funcionamento, Juliana, como é que a gente pode descrever, digamos assim, o funcionamento de uma biblioteca comunitária? Na fala de Esther, ela trouxe, né, muito essa questão do papel da própria comunidade, dos moradores na construção dessa biblioteca e acho que na manutenção também dessa biblioteca, né? Acho que a gente conversasse um pouco agora sobre essa atuação, esse funcionamento das bibliotecas comunitárias. Como é que isso acontece? Nesses anos, né, que a gente vem construindo esse trabalho com as bibliotecas comunitárias, a gente observa muito como é que eu posso dizer? Justamente as bibliotecas que estão inseridas nesses espaços, né, mais periféricos, que é justamente o que, reforçando o que você falou sobre onde geralmente o poder público não chega, ela tem o que as bibliotecas comunitárias chamam de enraizamento comunitário. Elas são muito chão, elas têm a realidade delas vivenciada e vivida, sabe, na questão da proximidade com a comunidade, né? Elas são, vou usar a palavra, se retroalimentam. A comunidade alimenta a biblioteca e assim vai nesses espaços, né? Então, as ações, você vai ver que o enfoque, geralmente, das bibliotecas comunitárias são direcionados à formação de leitores, até o pensamento de que quem tem a oportunidade e o acesso de fato à leitura também tem a possibilidade de ter um pensamento crítico. Em questão assim da gestão, Juliana, porque às vezes, por exemplo, quando a gente pensa numa biblioteca pública, né, uma biblioteca pública governamental, não governamental, enfim, nesse modelo que a gente às vezes tem essa ideia de biblioteca, de ser um espaço, obviamente, com muitos livros, com muito material para leitura, as pessoas chegam, pegam o livro ou então o material que elas querem utilizar emprestado, ou às vezes utilizam naquele espaço, é um ambiente geralmente de silêncio, e quando pegam esse material, ou emprestado levam para casa, ou utilizam e vão embora. Pelo que a gente está conversando, eu entendo que o funcionamento da biblioteca comunitária às vezes acontece de uma forma diferente. Não é só isso dessa ideia de uma biblioteca mais pública, governamental, ou desse modelo que a gente tem na cabeça. É diferente um pouco, não é isso? Eu acho que aí o silêncio é uma coisa que é bem difícil de se ver, né, nas bibliotecas comunitárias. Essa coisa que você fala da gestão, a gente trabalhava muito com a questão da gestão compartilhada, né? Que é isso, de que a comunidade, de fato, fazer parte das escolhas, das decisões da biblioteca, né? Não é uma coisa à parte. E isso vem muito da identificação da comunidade com esse espaço. E isso é fruto de muitos anos de trabalho. Também não é uma coisa assim, do dia para a noite. É que você vai perceber nunca, recentemente, há uns 2 anos atrás, recentemente, eu fui fazer um trabalho de consultoria, e aí fizeram uma pesquisa com algumas escolas e para saber o que os meninos queriam. Aí os meninos, eu quero quadro de esportes. Eu quero aquilo. Muito dificilmente eles vão dizer que querem uma biblioteca, né? Até porque, assim, a gente sabe a cultura, às vezes, do não pertencimento àqueles espaços, né? De achar que aquilo não é, enfim. Então, é um trabalho que você vai construindo, né? Sempre nesse intuito de quanto mais identificação a pessoa tiver com aquele espaço, mais cuidado ela vai ter. A sensação que eu tenho, Juliana e Esté, é que existe, e aí, se eu estiver errada, por favor, fiquem à vontade para me corrigir, que existe um processo de identificação maior da comunidade, quando a gente fala de bibliotecas comunitárias, da biblioteca que está inserida naquele espaço, na realidade daquele espaço, do que quando a gente fala de um modelo de uma biblioteca pública, governamental, digamos assim, né, que às vezes é um pouco mais distante. Eu acho que a sensação que eu tenho é essa. Eu acho que vocês podem dizer se é isso mesmo, já que vocês pesquisam sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é essa, né, Esther? Eu acho que o conceito de biblioteca, ele está em movimento, sabe, Laís? Inclusive, essa biblioteca pública que a gente lembra, né, da nossa infância ou da nossa juventude, lá atrás, a ideia da biblioteca como esse lugar que é do silêncio, da leitura individual, da pesquisa escolar, né? A gente vai na biblioteca pública porque tem uma tarefa escolar para resolver, e aí, se não tem mais escola, eu também não vou mais para a biblioteca. Eu acho que tem todo um movimento, inclusive dentro da área da biblioteconomia, né, mas também na área
área da educação e nessa interseção da gente entender as bibliotecas como espaços culturais, como espaços, como o professor o Rio do Cosson, ele fala que a função da biblioteca, ela tem 3 funções, a função do conhecer, do criar e do compartilhar, e que a gente precisa ter esse equilíbrio, e isso vale para a biblioteca pública, vale para a biblioteca escolar e vale para a biblioteca comunitária. Talvez o que chama mais a atenção da gente é que a biblioteca comunitária, sem necessariamente estar buscando isso no ponto de vista teórico, no ponto de vista da prática, cultiva muito essa ideia da leitura, do espaço da biblioteca como um lugar de compartilhar. Então, ele é muito menos o lugar da leitura individual, ou de eu só ir ali buscar um livro que eu estou precisando e levar para casa, e ser muito o lugar das partilhas, e da palavra, não só da palavra escrita, mas da palavra oral. Então, é muito o lugar também dos poetas, é o lugar dos encontros para fazer sarau, é o encontro para mulheres conversarem sobre as histórias tradicionais daquele lugar, para rememorar. Então, as fuxiqueiras, né, vão lá fazer fuxico e, ao mesmo tempo, conversar sobre as histórias, como foi a ocupação aqui do bairro, como é que a gente fez. Lá a biblioteca lá de Peixinhos, né, Juliana, que faz uma história de retomar algumas lendas urbanas, como a história do boizinho, né, do boi menino que chorava para não morrer lá no antigo matadouro lá de Peixinhos, aqui em Olinda, né? Então, assim, esse lugar de rememorar, o lugar de conversar, o lugar de construir laços. E aí eu acho que, como você lembra, Laís, tem esse fato também de que as pessoas que estão ali na biblioteca, a maioria delas são meus vizinhos, são pessoas que participam de outras lutas também. E isso ficou muito marcado no período da pandemia. Então, as bibliotecas não podiam atender por uma série de protocolos, né? Inclusive de higienização das obras e tudo mais, mas as bibliotecas não ficaram paradas. Eu mesma participei muito de perto, até de uma demanda que veio para a Universidade Federal. Eu me lembro muito de Fábio, lá da Amigos da Leitura, ele, numa reunião online que ele fez com a gente, ele disse, olha, a gente está precisando de ajuda, porque como bibliotecas a gente está vivendo tudo que a comunidade está sentindo nesse período da pandemia. E a gente está precisando do apoio psicológico, apoio material, apoio também nesse campo cultural. Então, como é que a gente pode trabalhar junto? E foi daí que surgiu, inclusive, o programa de extensão que hoje existe na universidade, programa Bibliotecas Comunitárias na UFPE e o UFPE nas bibliotecas comunitárias. A senhora falou, eu lembrei, no Rio Grande do Sul, o pessoal de lá tem um trabalho também em relação aos refugiados, que chegam muitos. Então, eles têm todo esse direcionamento também, até na questão da linguagem, e dos acessos básicos, de fazer cadastros também, de ações ligadas ao público de refugiados, que é bem um trabalho importantíssimo também. É um trabalho em rede, né? As bibliotecas comunitárias acabam fazendo, nessa forma de existir, um trabalho em rede que a gente consegue ver, talvez de forma mais palpável, junto à escola, junto à associação de moradores, junto a tudo que existe na comunidade na qual ela está inserida, né? Esther falou da questão de outras lutas, né? Lutas pelo território que se ocupa. Eu acho que, pelo que a gente está conversando, o funcionamento da biblioteca comunitária enquanto espaço cultural, né? Que é aquilo que a gente falou no começo desse episódio, não é só o lugar de leitura, é também, mas é mais do que isso, extrapola as páginas dos livros, esse funcionamento em rede. Eu só queria lembrar uma coisa que me chamou a atenção, Esther falou, o lugar onde as mulheres se reúnem para fazer fuxico. Fuxico aqui, para a gente, é um artesanato, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é, mas... fofoca, né? Exatamente, porque geralmente se usa o termo fuxico para fazer fofoca, mas para a gente aqui é um artesanato. Geralmente são discos, círculos de tecido que as mulheres vão costurando as bordas e se transformam num... Como é que eu vou descrever isso? No fuxico mesmo, né? É um artesanato em que as bordas são costuradas e no final elas puxam, então se transforma num disquinho menor, mas ele tem um babadinho no meio. Como se fosse uma almofadinha. Exato.
ele fica cheinho de ar no meio, Isso, né? e aí a união desses diversos fuxicos dão asas a diversos produtos. E aí eu queria... Tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Conta Tua História, onde, como o próprio nome diz, as pessoas contam suas próprias histórias relacionadas ao assunto que a gente está conversando. E chegou a hora do nosso Conta Tua História aqui, desse episódio sobre bibliotecas comunitárias. A gente vai ouvir um pouquinho, né, a história contada por Cícera Moura, que é articuladora e mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Eduque Guri, aqui no Recife. Ela fala um pouquinho sobre a construção desse espaço. Bora escutar. Conta a tua história. A biblioteca surgiu de uma necessidade da comunidade, das crianças terem um espaço de lazer. Essa biblioteca surgiu de um projeto também, né, que a gente fez com um trabalho que eu fiz com os trapeiros de Emaús. E aí eles queriam que a gente organizasse um projeto para a comunidade. Aí veio uma feira que a gente fez, né? Dessa feira a gente começou a trabalhar com economia solidária. Depois a gente fez um grupo de escoteiro, e desse grupo de escoteiro apareciam muitos livros. Então, assim, a gente foi vendo o que fazer com esses livros. E aí surgiu uma pessoa que já tinha uma biblioteca, que era Reginaldo, que é Caranguejos Trabalhados, ele é coordenador. Ele, junto com o Sandro, que é o coordenador da biblioteca aqui, começaram a trabalhar essa história de fazer uma biblioteca, né? E aí surgiu também, e aí a gente ficou, poxa, fazer uma biblioteca sem saber como é que tá esses livros. E aí a gente começou a colocar nas estantes todos os livros que chegavam. E aí Sandro teve um amigo que ele era motociclista, e aí ele era professor também, como Sandro, é o coordenador. Sandro Leonardo Eloy é o coordenador da biblioteca. Ele conversou com o Sandro que ele tinha uns alunos que queriam estudar para o vestibular. E aí, Sandro, né, a gente abriu a biblioteca, e aí a gente também foi trabalhando essa história de separação, de ver o que o livro estava funcionando. E aí a gente teve um menino que se destacou e que ficou como um voluntário na biblioteca. E a biblioteca surgiu através disso. A gente foi conversando, foi fazendo curso, foi fazendo capacitação, foi conversando com as pessoas, foi separando os livros, e a biblioteca surgiu nesse processo, né? Hoje ela tem 15 anos, funciona na mesma comunidade, só que em local separado, né? O espaço é pequeno, né? A gente também trabalha aqui com as escolas de perto, né? Cícera trouxe aí para a gente um pouco de como o espaço, né, da Eduque Guri foi construído, e ela fala muito das doações que a gente recebeu. Chegou um momento que eram muitos livros, né? E aí eu queria falar um pouco dessa construção desse acervo, digamos assim, né, do que é. Lá no começo, quando eu perguntei o que é uma biblioteca comunitária, que a gente foi chegando mais ou menos numa definição, você falou assim, é um espaço que tem um acervo minimamente organizado, né? Tem um espaço físico, e aí lá no começo, isso ficou na minha cabeça, eu acho que é um momento interessante para a gente trazer, quando você diz assim, às vezes bibliotecas que estão no barco subindo e descendo o rio, quando a gente pensa sobretudo a região norte, né, se colocam como bibliotecas comunitárias. Existe alguma, por exemplo, normatização, digamos assim, ou algo que diga assim, o acervo tem que ter tais coisas para ser considerado um acervo que esteja dentro, né, do que se pensa como biblioteca comunitária ou não? Porque essa fala de Cícera me lembrou muito a ideia de que a gente recebia muitos livros e aí a gente foi montando uma biblioteca para as pessoas usarem. Existe alguma orientação nesse sentido ou não? Veja, eu acho que a Juliana pode falar também sobre isso, mas eu gostaria só de enfatizar que uma coisa que, nessa pesquisa nacional que a gente fez lá em 2018, que chamou a atenção da gente, é que, contrariando o senso comum, as bibliotecas comunitárias, elas tinham, sim, formas de tratamento do acervo, elas tinham preocupações com essa questão de desbaste, de selecionar aquilo que é doado, o que vai ficar no acervo, o que não vai ficar.
ter critérios, né? Uhum. E, inclusive, assim, o que as bibliotecas colocam é que, quando começam, elas quase que acolhem tudo, né? Então, todo ano, o que acontece? Acabou o ano escolar, meu filho sobrou não sei quantos livros didáticos, o que eu vou fazer com os livros? Aí as pessoas acham que o lugar natural é doar para uma biblioteca. E elas acham que estão sendo muito generosas de fazer isso. Só que a biblioteca comunitária, a maior parte delas, elas consideram que elas não são um espaço de complementação escolar, elas são um lugar de cultura, um lugar de formação leitora, e a gente não forma leitor com livro didático, né? O livro didático ele tem uma funcionalidade, ele tem um objetivo que é escolar. E ele não é, inclusive, material de pesquisa. Se a gente quer fazer pesquisa escolar, a gente precisa de outros materiais, e não do livro didático, né? A gente precisa de enciclopédias, a gente precisa de materiais informativos, né? Textos de informação científica, a gente precisa de outros materiais, né? Digitais e impressos, mas não de livro didático. Enquanto bibliotecária, me dava uma dor no coração ver o que as pessoas doavam, né? Se você já imagina a doação que eles fazem para uma biblioteca pública mesmo, porque às vezes o pessoal chega e faz justamente a limpeza do ano. Vou limpar meus chakras, vou limpar tudo e vou limpar meu quarto. Eu pego aqueles livros e tem uma afeição, eu entendo da afeição de livro, eu também sou apegada aos meus livros. Mas se um livro de medicina de 45 anos atrás, se ele não for uma obra rara, gente, não tem como, né? A medicina evolui, a ciência evolui. A língua portuguesa teve uma reforma, né, recente, alguns anos atrás. Então, assim, eu quero que a pessoa aprenda através daquele livro, que ela se forme através do quê? De uma coisa anterior a isso? Não, vamos atentar, né? O livro, quem não gosta de pegar um livro que esteja bem acondicionado, né? Ao invés de pegar aquele livro que já está todo seco, você abre as folhinhas e já começa, né, a soltar. É outra questão também, até com questão relacionada à saúde do usuário. Você já pensou uma criança, tá lá, menino pequeno, ele pega o livro, ele vai experimentar o livro, experimentar mesmo, ele vai pegar o livro, meter na língua, provar, dar cheiro, lamber, fazer tudo, morder. Aí aquele livro você vai e dá um livro que tá com um mofo, algum vetor, né, De transmissão de doença, alguma coisa assim. Isso. E aí, para você pegar, tem doenças que você pega por respirar, quem trabalha com obras raras principalmente, que pega livros muito, muito antigos e tal, que não é o caso da biblioteca comunitária, mas só para dar a dimensão, que para você achar depois o que foi, qual a causa de fato, para conseguir achar o medicamento tem que ser especificamente para aquele agente causador. Então, vê o transtorno que isso faz. Então, é meio que refletido, tipo, se eu não quero para os meus, por que eu vou querer para os outros? Exatamente. Né? E isso eu acho que faz parte até de uma cultura, a gente está conversando, eu fui me lembrando disso, quando tem, infelizmente, alguma enchente, ou as pessoas perdem casa, enfim, ficam desalojadas, desabrigadas, e tem, ainda bem, todo um processo da gente doar, né, fazer doações para ajudar essas pessoas. Mas, inclusive, no meio dessas doações, a gente já começa a ouvir falar, isso era uma coisa que acontecia, mas a gente não se falava muito, mas já se começa a ouvir falar, dessa questão até mesmo do estado da doação. Às vezes é uma roupa íntima completamente usada, que você não vai dar para uma outra pessoa usar uma roupa íntima que está usada. Às vezes é uma roupa que está rasgada, às vezes é uma roupa que está suja, mofada, no meio daquelas doações. Então, eu acho que é um princípio muito parecido isso que a gente está conversando, né? Você não vai doar um livro todo riscado, rasgado, faltando página, que ninguém consiga ler, para uma biblioteca, porque ninguém vai conseguir ter um bom uso daquilo, né? Existe uma outra forma de você conseguir descartar esse material, e aí é o exemplo que o Esther falou, né? Pode ir para uma reciclagem, e eventualmente essa reciclagem ajudar de uma outra forma, né? Obviamente ajuda o meio ambiente, mas também ajuda economicamente a conta de luz do Caranguejo Tabaiás, né? Que Esther falou. A Edukiguri também faz esse processo as doações vão para lá. E aí, Perfeito. assim, eles têm
um espaço destinado para isso, mas nem todas as bibliotecas têm espaço. E tem uma questão também, né, Juliana, que para mim é um diferencial positivo também das bibliotecas comunitárias, é a questão de que você tem na gestão das bibliotecas e no trabalho cotidiano das bibliotecas, pessoas que são muito atentas ao livro. Elas estão sempre lendo, estão sempre pesquisando, estão sempre buscando novas referências. Então, essa ideia, a gente está falando do caso extremo, que é o livro danificado ou o livro desatualizado, mas também tem muito livro ruim. Nem tudo que é produzido para a infância, por exemplo, tem qualidade. A gente sabe que assim, tem um mercado editorial muito forte, que às vezes, né, põe livros muito coloridos e tal, mas se você vai olhar tanto o conteúdo do livro, como a própria, né, produção do objeto livro, nem sempre aquilo ali tem boa qualidade literária, formativa ou informativa. Então, eu acho que um diferencial muito positivo das equipes das bibliotecas comunitárias é que eles estão sempre estudando, e eles estão sempre estudando leitura, e estão sempre se autoformando como leitores também. Eles são leitores, né? Pessoas que, né, às vezes, pelo processo de escolarização ou pela origem da classe social, não tiveram a oportunidade, por exemplo, de ter uma biblioteca em casa de livros de literatura. Muitas vezes a experiência com a literatura foi na biblioteca escolar, foi na sala de aula, foi, né, através das aulas de literatura na escola, mas essas pessoas, quando se tornam mediadores de leitura, elas buscam também se aprofundar na questão, afinal de contas, o que é literatura? Para que eu estou lendo? O que é formativo? O que é um bom livro para criança? O que é um bom livro para jovem? Como é que eu faço para trazer o jovem para, né, largar um pouquinho o celular e vir ler um livro junto comigo, conversar sobre esse livro, conversar sobre as ideias que esse livro traz, sobre as associações disso com a minha vida. Então, eu acho que existe um movimento forte de que nem sempre a pessoa que chega na biblioteca já é leitora. Mesmo o mediador, ele se torna leitor também no processo de vivência dentro da biblioteca. E isso eu acho muito positivo também, sabe? Que as pessoas elas estão em constante aprendizagem. É como a gente na área de educação também, quer dizer, todo educador, toda educadora precisa estar sempre aberto a aprender. E uma coisa que Laís tinha falado, questão de acervo, e a senhora também falou, professora, geralmente os acervos das bibliotecas comunitárias são de dar inveja aos acervos das bibliotecas escolares, particulares, principalmente, eu posso falar, até porque as bibliotecas públicas escolares, elas tinham um projeto, né, de livros, que até a professora Esté pode também falar de como anda, se está o projeto, mas assim, são livros uma qualidade assim excelente. Por exemplo, agora eu vou errar porque o meu inglês não é bom, mas tem aquela série Heartstopper, eu acho, que é uma série LGBTQIA+, né, que retrata o romance de dois jovens, dois adolescentes, né, dois garotos. E aí trata muito essas questões de gênero e sexualidade e tal. E na biblioteca de Cícera, por exemplo, ela tem a coleção completa deste livro. Enquanto uma amiga minha, que trabalha numa escola particular, uma escola, inclusive, dessas de elite, ela precisou retirar os livros da estante, porque os pais disseram e estava incentivando, estava discutindo essa questão da polêmica, que cria uma polêmica de identidade de gênero, sabe? Então, assim, enquanto as escolas, né, particulares estão aí subtraindo esses livros das estantes por não querer que seus filhos tenham acesso a esse tipo de informação, que aí a gente faz, coitado, né? Porque a criança hoje, com esse celular, ele tem acesso a tudo. Exatamente. Né? E os colegas também, né? Ao invés de deixar que esses assuntos surjam e você, de fato, faça a mediação desse assunto com o seu filho, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente tem aí questão de
familiares e tal, não sei o quê, mas eu prefiro muito mais que um filho meu pegue um livro e a gente discuta sobre esse assunto e reflita junto sobre isso do que eu tolher a leitura dele. Né? Então, enquanto acontece em alguns lugares essa subtração desse livro, essa supressão do livro, as bibliotecas comunitárias estão aí. A Cícera tem uma estante belíssima de livros LGBTQIA+, sabe? Tem a biblioteca Caboclo Girassol, que fica num terreiro. Eu acho que ali é Águas Compridas. Em Fica em Olinda. Olinda, em Olinda, que tem um acervo de afro-brasileiro, africano, sobre a questão de matrizes africanas. Né? A gente tem também a biblioteca do CEPOMA, que fica em Brasília Teimosa, que tem o primeiro maracatu de criança aqui, né? O maracatu Nação Herê. Eu acho que eu não lembro se o CEPOMA fez 40 anos, se foi 50, há alguns anos, durante a pandemia, que tem um trabalho belíssimo e tem um acervo que também que retrata a cultura afro-brasileira, que retrata a questão da dança, da música, da musicalidade, aquilo que eles estão convivendo. Né? A Biblioteca do Coque, Popular do Coque, tem um acervo de livros para bebês, que é belíssimo o acervo deles, entendeu? E aí, isso assim, você pode ver, essas bibliotecas que eu estou falando, elas estão dentro de uma rede. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Na minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, Juliana. Você quando a gente começou falando, né, você citou, o livro está disponível no site da rede. Era isso que eu queria chegar agora. Você está falando de uma rede, e aí eu queria citar a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, que é composta por redes locais. Eu estou com o número aqui, né? A RNBC é composta atualmente por 11 redes locais, que atendem, né, digamos assim, são compostas por 119 bibliotecas comunitárias, localizadas em 23 cidades do Brasil. E aí eu queria chegar nesse ponto, qual é a importância da gente ter uma rede nacional de bibliotecas comunitárias? Aqui em Pernambuco, a releitura, ela é unanimidade. Quando você fala em políticas públicas do livro, leitura, literatura e biblioteca, todo mundo sabe que a rede é uma rede atuante. Releitura é a rede... É uma rede daqui, local, uma rede local, que ela não engloba, claro, todas as bibliotecas que existem no estado de Pernambuco. Por exemplo, Caranguejo Tabaiaras não faz parte da releitura, né? Tem outras bibliotecas também que não fazem parte da rede, mas é uma rede que sempre batalhou pelas políticas públicas do estado, né? As bibliotecas comunitárias, tanto que quando tem reuniões do fórum, né, de bibliotecas, defesa da biblioteca, livro, leitura e literatura, são muitos L's em um Bzinho só, que é biblioteca. Você vê que o que a gente chama de cadeia ou elos, que é mais presente, é o elo mediador, que são justamente mediadores de leitura, professoras e professores, né? Pessoas que estão ali nesse intermédio do livro, né? E a gente o Pernambuco tem um plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca. Isso é importantíssimo. Só acrescentar, Ju, eu concordo com você, né, que a importância da rede, tanto da rede nacional como da rede local, tem esse lado muito da incidência política e da luta pelo reconhecimento de que são espaços públicos, que sendo espaços públicos de acesso à leitura, eles devem ser apoiados de forma permanente, também financeiramente, pelo poder público, né? Então, buscar essas formas de reconhecimento e de financiamento, mas eu vejo também, tanto a rede nacional como a releitura aqui localmente, e outras redes, né, que tem em outros estados, que também são espaços de formação, também são espaços de sistematização. Então, a rede nacional criou vários subgrupos, né, que permitiram que eles publicassem livros, registrando as histórias. Muito essa ideia assim, de que em grupo também você registra a sua história, você documenta, você faz autoformação. Eles, né, têm esse sentido também de trocar experiências, de identificar, né, uma boa prática lá no Pará,
como é que isso pode ser compartilhado com quem está na Bahia, com quem está em Minas, com quem está no Rio Grande do Sul. Então, essa troca, né, esse fortalecimento também das práticas para mim, isso é um elemento forte também. A própria releitura, quando a gente se aproximou lá há mais de 10 anos, que eles procuraram, né, a coordenação da releitura, procurou o Centro de Educação, o meu grupo lá, o CEL, né, o grupo ao qual eu pertenço, foi exatamente buscando o apoio da universidade em duas vertentes, na área de gestão, na elaboração de projetos, na escrita de projetos, para poder se habilitar aos editais, e também na formação de mediação de leitura. Eles estavam buscando também o que a universidade poderia contribuir para essa prática deles, no sentido da sistematização, da reflexão, tanto que a gente construiu junto algumas publicações, a gente escreveu um livro junto, a gente tem uma revista que chama Literatura e Arte, que é uma revista que é uma parceria também entre a universidade e as bibliotecas comunitárias, e que começou lá muito a partir dessa organização também da releitura. Claro que atualmente tem outros grupos que não são necessariamente vinculados a esse agrupamento, mas a ideia de se agrupar, ele tem esse sentido, né, do apoio e da luta pelo reconhecimento, mas eu acho que tem outras dimensões também que eu queria ressaltar. E aí, com relação a essa questão do financiamento das bibliotecas, eu acho que esse realmente é um ponto ainda muito sensível, né, essa questão da sustentabilidade, né, você conseguir se manter ao longo do tempo, mas eu acho que a gente está vivendo uma perspectiva nacional esperançosa, né, com o projeto agora, né, de retomada do Ministério da Cultura, já foram lançados alguns editais, recentemente a ministra veio, inclusive, à universidade para lançar editais nessa área cultural, tem editais específicos que contemplam as bibliotecas comunitárias, mesmo que a gente entenda que edital ainda é precário, porque se não tem, né, a biblioteca tem que funcionar de janeiro a dezembro, o edital vai me financiar durante 3 meses e os outros meses, como é que eu faço, né? Recentemente, a Prefeitura de Recife lançou um edital que eu achei muito válido também, no sentido de apoiar as bibliotecas, inclusive na sua manutenção, com conta de luz, com aluguel, então, não só porque eu estou desenvolvendo um projeto específico, mas para a minha manutenção do dia a dia, né? A Prefeitura do Recife lançou esse edital, claro que está em construção, pode melhorar, mas, assim, eu acho que é uma iniciativa que já é decorrência, inclusive, de todo esse movimento, né, Juliana? De fórum da luta pelo plano municipal, pelo plano estadual, pelo plano nacional, né? Esses níveis de organização que também põem em debate essa questão de como é que as bibliotecas, que têm esse papel social tão importante, como é que elas se mantêm. A Luciana foi falando, queria só lembrar também que teve um projeto que eu, na época, estava enquanto bibliotecária da releitura, que foi o Ver Bibliotecas, que foi o intercâmbio Recife Chucuru, que as bibliotecas comunitárias que faziam parte do projeto foram visitar, né, as escolas indígenas, né, do povo de Chucuru lá em Pesqueira, e eles vieram também para aqui, para Recife, a metropolitana, e teve essa troca. E foi um projeto belíssimo, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele, né, dessa trajetória. E aí, chegou em Pesqueira, a gente reconhecia os toques de que eles tinham visto aqui nas bibliotecas, coisas que eles acolheram e fizeram lá também. Até a gente sempre fala muito das irmãs Olegário, né, Marcinha e Marcilene, que são 2 jovens professoras indígenas lá do povo Chucuru, e elas pegaram a classificação que as bibliotecas comunitárias utilizam, que é uma classificação por cores, desenvolvida por Cida Fernandes, do Centro de Cultura Luiz Freire, uma grande batalhadora aí do direito, da literatura como direito humano, né, e dos direitos humanos. Enfim, elas entenderam como funcionava a classificação e elas transportaram para que deu o significado delas. A classificação por cores, ela funciona da seguinte forma: a gente divide por gêneros, né,
poesia, literatura africana, literatura indígena, divide por acervo, se é infantil, juvenil, adulto, e quando é um livro adulto, se coloca se ele é estrangeiro ou nacional. Mas aí eu troquei a ordem. No caso, é acervo, infantil, juvenil, adulto, o gênero, e depois se é infantil, tradicional. E aí, por exemplo, no Povo Chucuru, o que para eles lembrava a questão da poesia dentro da classificação, que são livros que têm uma musicalidade, né, uma leitura assim, eles classificaram como a figura do mimbi, que é uma flauta, né, que eles tocam a flauta e que para eles trazem essa sensação. Então, assim, foi uma coisa linda, sabe, essa troca. A gente falou aqui, a gente tem falado ao longo desse episódio sobre este universo da biblioteca comunitária, sobre essa ligação com o território, com outras lutas, e eu queria que a gente conseguisse, de alguma maneira, se vocês puderem, né, e conseguir resumir, como é que vocês enxergam, quais são os principais impactos das bibliotecas comunitárias para as comunidades onde elas estão inseridas? Eu acho essa pergunta um pouco difícil, porque, assim, a gente, quando trabalha os trabalhos acadêmicos, né, a gente sempre trabalha assim, impacto e quantificações também, a gente acaba seguindo um pouco esse raciocínio também, né, e é uma coisa difícil de mensurar em relação às bibliotecas comunitárias, porque é no dia a dia, é na construção, né, é uma coisa que eu não estou vivenciando lá este momento para saber de fato as miudezas, mas eu acho que eu falo muito de pertencimento das pessoas da comunidade desses locais, né? Então, que bacana ter a oportunidade de ter uma biblioteca na sua comunidade, enquanto às vezes, infelizmente, a sua escola você não tem, né? Que bacana você ter ali acesso à internet Wi-Fi para poder mexer, até jogar seu joguinho mesmo no celular para ter um momento de E distração. como é que a gente falou aqui, né, um pouquinho atrás da nossa conversa, sobre a questão dos livros doados, né? E aí isso vem muitas vezes pela própria comunidade ou por pessoas de fora da comunidade. E para além da doação de material, do livro em si, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode se envolver mais com bibliotecas comunitárias, Esther? Bom, algumas bibliotecas, elas criam redes de amigos, né? Falando de novo na Caranguejo Tabaiaras, existe uma rede de amigos que apoiam a Biblioteca Caranguejo Tabaiaras. Esse apoio pode ser de forma financeira, pode ser você indo uma vez por semana dar aula de xadrez, você ir uma vez por semana dar aula de francês, você ter, né, durante as colônias de férias, você ir fazer uma mediação ou fazer uma contação de história. Então, você pode participar, né, de diversas formas nessas redes de amigos, com trabalhos voluntários, com trabalhos esporádicos e também financeiramente, né? A gente, recentemente, uma pessoa me procurou na universidade exatamente dizendo que queria fazer um trabalho voluntário através do programa de extensão. A gente encaminhou para uma das bibliotecas, das 14 bibliotecas que fazem parte desse programa. Então, existem várias formas de participar. Vá conhecer. Eu acho que também quando lutar por políticas públicas de livro, leitura, literatura e biblioteca é tão importante quanto você fazer doação no mês ou no final do ano, sabe? Porque você luta para garantir que, de fato, seja permanente os apoios e os aportes financeiros, sabe? Porque boa parte dos editais e dessas coisas não pagam recursos humanos. E isso é um dos maiores problemas da gente, porque a gente precisa das pessoas para que se tenha uma biblioteca comunitária. E essas pessoas acabam saindo porque precisa pagar conta. Então, é só um lembrete em relação a isso. Então, se envolvam politicamente, minha gente. Não existe essa coisa de que política não é para mim. Política é para todos, porque afeta a vida de todo mundo. No site eu acho que é minha biblioteca, alguma coisa assim, mas a gente vai colocar nas redes sociais do Teoriza, você consegue entrar lá e ver quais são as bibliotecas comunitárias que estão, obviamente, cadastradas nesse sistema, que está perto da sua localidade, mas a gente também vai deixar nas redes sociais do Teoriza, em especial no Instagram,
uma lista com várias bibliotecas comunitárias que a gente conhece, que Esther conhece, que Juliana conhece, que é também uma forma de você começar a mergulhar um pouco mais nesse universo das bibliotecas comunitárias. E, além de conhecer essas bibliotecas, a gente agora também vai conhecer projetos de extensão, de pesquisa, enfim, alguma coisa que tenha sido feita relacionada à biblioteca comunitária. Para além do que a gente já conversou aqui, Juliana trouxe alguns exemplos, Esther trouxe outros exemplos que estão ligados ao UFPE. Chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, pessoas que escutam o Desteoriza. Eu sou Mariana de Souza Alves, trabalho como bibliotecária aqui na universidade e sou doutora e mestra em Ciência da Informação. O meu envolvimento com as bibliotecas comunitárias aconteceu ainda na graduação em 2011, por meio da mediação do professor Lorival Pinto. Desde então, eu desenvolvi trabalhos voluntários e participei de projetos de extensão em bibliotecas comunitárias e escolares. Na minha dissertação, em 2017, eu fiz um estudo sobre as práticas de leitura e de informação de 4 bibliotecas que compõem a releitura. Foram elas a Amigos da Leitura, a Biblioteca do Cepoma, a Biblioteca do Nascedouro e a Popular do Coque. Na pesquisa, eu elaboro um panorama conceitual e histórico sobre o tema no Brasil, apresento uma sistematização sobre a história dessas bibliotecas comunitárias e faço entrevistas com pessoas gestoras, mediadoras de leitura e as pessoas interagentes das bibliotecas. Os resultados da pesquisa mostram a relevância política e social que a Rede Releitura desempenha, contribuindo para a promoção do direito humano à literatura e ampliando as oportunidades de crianças, de jovens, pessoas adultas e idosas que consideram a biblioteca um espaço vivo, um espaço de leitura, de aprendizado e de lazer, além de ser um instrumento de politização e desenvolvimento da cidadania e da autonomia dessas pessoas. A pesquisa, ela dá visibilidade à rede no contexto acadêmico nacional e mostra que as bibliotecas comunitárias representam essa força, essa resistência da sociedade civil em promover espaços de leitura nas periferias devido à ausência de atuação do poder público. Além da dissertação, ainda na graduação, eu fiz um estudo na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares e no meu TCC eu fiz um mapeamento da produção científica sobre bibliotecas comunitárias no Brasil. Todas essas minhas produções sobre a temática estão disponíveis no meu perfil do Google Acadêmico e na Brapsi, que soletrando é BRAPCI, Brapsi, que é uma base de dados de acesso aberto na minha área. Então, basta você colocar meu nome completo para recuperar todos os artigos. A dissertação está disponível no Atena, que é o repositório da UFPE. Oi, gente, eu me chamo Fátima, sou coordenadora do setor de educação do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco. E estou aqui para falar um pouco da experiência com o processo de implementação da nossa biblioteca comunitária, que está localizado dentro de uma ocupação territorial do movimento, que é a ocupação Cozinha Solidária no bairro da Torre. E essa ocupação ela surgiu no período da pandemia, que teve como principal objetivo combater a fome, que assola diferentes periferias, não só da cidade do Recife, mas de todo o Brasil. E também ela funciona com a distribuição de alimentos para a comunidade aqui ao redor de Santa Luzia. Bom, e a nossa biblioteca ela se iniciou a partir da mobilização da brigada e do setor de educação do MTST. É uma brigada que já vem atuando no movimento desde 2018, através de diferentes projetos educativos e também com a garantia de direitos básicos, como o direito à educação, ao lazer, à literatura, à leitura, o direito ao livro. E a nossa biblioteca, ela por si só, ela já é um espaço de resistência e também um espaço de educação popular que procura subverter as diversas exclusões presentes na nossa sociedade. Então, para dar início aqui à nossa biblioteca, fizemos vários mutirões de limpeza, de organização do espaço, de pintura do espaço, e também fizemos uma campanha de arrecadação financeira e de arrecadação de livros. E conseguimos reunir um acervo bastante qualificado, com literatura infantil, juvenil, literatura negra, literatura antirracista, e com esse acervo
vamos atender não só a comunidade aqui de Santa Luzia, mas também as 8 ocupações territoriais do movimento, que são 7 ocupações em Recife e 1 ocupação em Olinda. Então, buscamos atender o público dessas ocupações, que são crianças, jovens, adultos e idosos sem teto. E o principal objetivo da nossa biblioteca é contribuir com o espaço de formação de leitores e também com a democratização do acesso ao livro, porque a biblioteca comunitária ela tem, né, esse caráter de ser uma biblioteca que surge a partir da força do coletivo, de um movimento social, especialmente do MTST, que é um movimento de luta por moradia, e também pela ausência do poder público, no sentido de pautar essas políticas públicas do direito à leitura e à literatura. Então, a nossa biblioteca ela está aberta à comunidade e é um espaço também de apoio social. Bom, nosso episódio está chegando ao fim, mas não sem antes das nossas já famosas indicações. Se você está ouvindo o Distoriza pela primeira vez, quero te contar que em todo episódio a gente pede para quem participa do Distoriza deixar aqui indicações de conteúdo sobre o tema que a gente está ouvindo para que você possa e aí se aprofundar um pouco mais nesse tema para além do nosso episódio. Quero começar com o Esté, quero saber, Esté, quais foram as indicações de conteúdo sobre bibliotecas comunitárias que você trouxe para a gente hoje. Eu acho que é importante a gente ouvir as próprias pessoas que fazem as bibliotecas comunitárias, né? Então, eu acho que o site e as páginas de redes sociais da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né, da RNBC, eles têm boletins regulares em que eles divulgam as ações que acontecem nas bibliotecas, mas tem também reflexões sobre o tema. A gente tem no portal do CEL, do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, se chama Portal CEL, CEEL.com.br. No portal a gente tem uma aba que se chama Publicações. Nessas publicações, aquelas que são de livre acesso, a gente tem a revista Literatura e Arte, que vai já para o seu 7º volume, que tem, né, várias experiências ali relatadas de bibliotecas comunitárias. Tem uma seção que a gente chama Biblioteca Eu Recomendo, então tem bibliotecas que são recomendadas ali, tem relatos de experiências. Tem um livro também que está disponível no portal do CEL, que se chama Abriu-se a Biblioteca, que foi uma experiência bem legal que a gente fez exatamente de aproximação entre a universidade, biblioteca comunitária e escola. Então, cada biblioteca, eram 7 bibliotecas, junto com uma professora de uma escola da Redondeza, junto com um profissional da universidade, a gente deu uma assessoria, desenvolveu projetos didáticos em vários temas, e a gente relatou isso na forma de um livro, que está bem, bem interessante também. Então, eu acho que eram essas as indicações que eu teria para dar no momento. Maravilhosas, Esté. Juliana. Eu, como boa bibliotecária, vou pegar os livros aqui, que Esté também tem ali. O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias de Existência Cultural na Formação de Leitores, que aí tem a ilustríssima organização, né, de Esther Rosa, a professora Elisa Machado, Cida Fernandes, que, como eu disse, está disponível no site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, tá? Esse aqui, a expedição Leituras, Tesouros das Bibliotecas Comunitárias no Brasil, que também é um livro belíssimo, falando sobre biblioteca comunitária, sobre essa troca de experiências que a gente que Esther mencionou muito bem, assim, sobre as redes de leitura, né, as redes de bibliotecas irem para outros estados com suas expertises e trocando saberes, muito sobre isso, muito sobre o trabalho que é feito das bibliotecas. O Direito à Literatura, que é essa edição é uma edição da editora da Universitária da UFPE, que fala sobre o professor Antônio Cândido, né, que memorável, e um outro também que eu amo, que é o Direito de Ler e Escrever, de Silvia Castrilhon, da editora Pulo do Gato, que fala também sobre isso, o direito à leitura, sobre essa dificuldade também que a gente tem em relação à escrita, que é natural a todos. Né? E eu acho que deixar aqui também o arroba arroba Rede Nacional BC e o arroba Releitura PE, falar do mapa da leitura,
existe o Isso, mapa mapa da leitura. leitura, é isso que eu estava querendo me lembrar, exatamente esse. Pronto. Que você também pode se inscrever. E já que eu estou no governo do estado, vou falar também do Mapa Cultural PE, né, e vocês se inscrevam também lá, porque é uma forma da gente saber os agentes culturais da área de literatura, né, que estão aí na função. Perfeito. E são indicações maravilhosas, a gente também trouxe algumas para aumentar ainda mais essa lista, então você vai... Tem muita indicação de conteúdo aqui para você saber um pouco mais sobre bibliotecas comunitárias, leitura e todo esse universo. Nossa primeira indicação é um filme chamado A Biblioteca do Céu. Está disponível no YouTube, né, por meio do empoderamento de crianças em comunidades da zona rural da Amazônia. É possível ver como as atividades de leitura em bibliotecas comunitárias incentivam o compartilhamento de saberes. É um filme que mostra incentivos na formação e construção de espaços para as pessoas engajadas desde cedo na busca de transformação social. Então, o filme A Biblioteca do Céu está disponível no YouTube. Tem uma série chamada Os Bibliotecários, que está disponível no Prime Video, de uma forma crítica e com uma trama que envolve ação, suspense e fantasia. Essa série revela o que eles caracterizam como o fantástico mundo dos bibliotecários, né, como pessoas que são guardiãs de conhecimentos, né, desse espaço da biblioteca. Então, a série Os Bibliotecários está no Prime Video. Deixa eu ver mais. Temos mais um documentário, chamado documentário Leitores Sem Fim. Está disponível no YouTube. O jornalista Roberto Seabra retrata como a prática colombiana de parque e biblioteca tem sido concretizada no Rio de Janeiro. Então, é o documentário Leitores Sem Fim, disponível no YouTube. E o livro O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural, que foi esse que a Juliana já falou, que para a gente é organizado por alguns professores, entre eles, Esté, que está aqui conversando conosco. Essas são as nossas indicações. Tudo isso que a gente indicou, que Juliana indicou, que Esté indicou, a gente reúne nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Você vai entrar lá, vai ter publicação no feed com essas indicações. E também vão ter destaques, né? Vai ter lá os destaques. Indicações 2 ou indicações 3, vai estar em um desses dois. A gente reúne bem bonitinho quais são as indicações, se é livro, se é série, se é filme, o que é e onde é que você pode encontrar. Então, você entra lá nas nossas redes sociais, @Desteoriza no Instagram, e confere essas indicações. Tem muita indicação aqui para você já saber um pouco mais sobre esse universo maravilhoso das bibliotecas comunitárias, para além da nossa conversa. E, claro, compartilha também esse episódio para que mais pessoas consigam, né, mergulhar nesse universo de bibliotecas comunitárias. A gente está chegando ao fim, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Nosso papo foi maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer, Juliana, pela tua participação. Deixa esse espaço aqui para você se despedir. Então, agradecer também a oportunidade, muito bom. Tive uma surpresa feliz de saber que Laís é uma grande artesã do caderno, viu, minha gente? Ela faz cadernos lindos. Está aqui na apresentação. E a professora Esté, né, que eu foi bolsista dela, depois colega de trabalho, né, e a gente troca muito, assim, aprendi muito com a professora, né, e estar aqui nesse espaço falando sobre a biblioteca, que é uma coisa que eu amo muito, né. Trabalhei minha vida adulta quase toda com essas pessoas que fazem essas bibliotecas, então é muito bom sempre voltar para falar sobre. Espero ter contribuído um pouco para desmistificar algumas questões, né? É isso, só agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Nossos encontros mesmo online, né? Eu quero agradecer também a Esté. Esté, muito obrigada. Queria deixar esse espaço para você agradecer. E sei que também que você tem um convite para a gente, né? É com você. Exatamente. Então, eu quero também agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente conversar sobre bibliotecas, sobre cultura, né, sobre direito à leitura, e eu acho muito bom que a universidade tenha essa iniciativa de trazer temas que às vezes estão sendo discutidos dentro da universidade, mas para uma comunicação mais ampla, né, na sociedade. Eu acho que isso é um papel importante. Eu, que sempre fui muito apaixonada pela extensão universitária, eu acho que é uma das funções, né, preciosas da universidade, essa troca. Não é a universidade levando conhecimento, mas a universidade aprendendo e ensinando junto, né? Exatamente. E trocando. Eu acho que isso,
para mim, é um dos grandes privilégios do espaço da universidade. E aí, dentro dessa ideia de extensão, eu queria convidar vocês para a 10ª edição da Feira Territórios Interculturais da Leitura, que vai acontecer de 28 de novembro a 1 de dezembro, no campus da universidade. A gente vai estar na Biblioteca Central, no Centro de Educação, no estacionamento do Cefis, entre o Cefis e o CAC, na biblioteca do CTG. A gente vai estar com uma programação ampla, tanto para criança, jovem, e também para interessados em biblioteca, em leitura, em formação leitora. A gente tem página no Instagram, tem redes sociais, então procura lá, Feira Territórios Interculturais da Leitura, e você pode acompanhar essa programação, que a gente está muito feliz que depois desses anos de pandemia, a gente vai voltar a ocupar a universidade com as comunidades, né? Trazer essas experiências, que as bibliotecas comunitárias são parceiras na organização dessa feira, então a gente trazer para dentro da universidade esse movimento que acontece nos bairros, trazer a garotada que dá uma energia, né? O axé dos herês aí para dentro da universidade é sempre muito bom também, e a gente trazer o debate. Tá? Então, obrigada pela oportunidade e até a próxima. A gente que agradece. E se você for do Recife ou região metropolitana, ou estiver passando por aqui quando a feira estiver rolando, claro, também vem prestigiar aqui no campus Recife da UFPE, nesses locais que Esté citou. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela participação das duas e quero agradecer também a você que está nos ouvindo, por ter ouvido esse episódio, ter chegado até aqui. E quero, obviamente, te convidar novamente para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, onde você está aí ouvindo. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dizer o que é que você achou, tem espaço para você escrever aí o que é que você achou desse episódio. Também pode usar esse espaço para sugerir um tema para a gente abordar, como fez Mariana Alves, que sugeriu esse tema que a gente está ouvindo. Então, também é um lugar para você fazer isso, para a gente trocar ideia. E quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast produzido por servidores da Diretoria de Comunicação e também um projeto de extensão da mesma universidade, aproveitando já o gancho que Steph falou aí do papel da extensão. Então, o Desteoriza também é um projeto de extensão aqui da UFPE, tá? Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Marcos Melo e Ana Letícia Buarque. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!